Rede Osielzinho. Até a vitória! Vamos com a esperança! No dia 6 de outubro, vamos apertar 44 e chamar a delegada! Vou botar 44, pois o mesmo não dá mais. Delegada Madeleine, eu já sei que ela é capaz. Vou botar 44, pois o mesmo não dá mais. Delegada Madeleine, pois eu sei que ela é. Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. 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 Termina aqui. Horário reservado à propaganda eleitoral obrigatória. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Muito bom dia, são 7h15 em Campos. A gente começa agora, após aí o último programa eleitoral do período da manhã, neste primeiro turno, no rádio. Então, daqui a pouco, a partir do meio-dia, a última edição, então, da propaganda eleitoral no rádio, que será encerrada hoje, né, após 35 dias de propaganda. O Folha no Ar já está também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais para você poder acompanhar na melhor hora do dia, assistir ou ouvir o Folha no Ar. Previsão do tempo de hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor que tomou conta aí de várias capitais, de algumas regiões do país nesta semana, deve começar a se afastar, diminuir agora e voltar aí a temperaturas mais brandas, pelo menos na previsão do Instituto. A máxima para Campos hoje ainda é grande, é alta, 32 graus, a mínima 21. Agora às 7h16, faz 24 graus em Campos. Não tem previsão de chuva, pelo menos por enquanto, para a planície no dia de hoje. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, com Edmundo Siqueira na bancada, vamos conversar com William Passos. William Passos é geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE. William vem para exercitar aqui o seu conhecimento. Em 2020 ele estava na arquibancada, né? Agora ele está na cabeça de área ali, só espalhando as informações. É novo, né? Com base nas pesquisas, mas com muito conhecimento. Ele vai analisar para a gente a eleição a prefeito do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Rio que tem uma tendência até o momento de ser concluída no primeiro turno. São Paulo tem uma indefinição muito grande até de quem vai para o segundo turno. Uma coisa é certa e a gente precisa falar: o Instituto Real Time Big Data é que traz hoje todas essas pesquisas nas principais cidades do país e nas capitais brasileiras. Ou seja, o Instituto Real Time Big Data, que é o que tem feito também as pesquisas em Campos, e a gente tem trazido aqui, através do Aloysio Abreu Barbosa, as duas últimas, e que ele forma aquela série. Foi o único que, né, entregou tudo que prometeu, pelo menos à Justiça Eleitoral, conforme tem que ser anunciado. Ele fez a pesquisa de agosto e fez a pesquisa de setembro e entregou a pesquisa. Ou seja, o Instituto Paraná fez a de agosto, mas a de setembro fez também, só que sumiu, não foi divulgada, apesar de ter sido informado ao TSE que seria feita a pesquisa. Sim, Luiz? Tem um destino de Arlindo Orlando na canção Uma das Passos Paredes da Blaze. Sumiu, escafedeu-se. Muito bom. E muito bom no sentido da comparação que você fez, mas muito ruim para a gente que acompanha esse processo de forma séria, transparente e quer levar ao ouvinte, ao eleitor, os dados reais do que de fato estão acontecendo e não dados fantasiosos, que acaba só complicando e atrapalhando a eleição. Mas na percepção nossa, para minha, esses dados fantasiosos acabam atrapalhando mais a quem os tentou criá-los. Eu penso dessa forma. Bom, vamos falar então também, meu caro William Passos. Hoje é com você, hein? Você está tipo Germancano no Fluminense, no tempo que ele estava fazendo gol, tá? Edmundo? Não, foi ano passado. Também a bola batia nele e entrava. Tá tipo o Gabigol de 2019, né? Agora também secou a fonte. Eleições a prefeitos aqui da região, né? Como a região dos Lagos também, são pelo menos 13
municípios com mais de 30 pesquisas realizadas, e a gente traz aqui esses números para você também analisar para a gente. E por fim, claro, as eleições a prefeito e a mais difícil de todas, no entendimento nosso, que é a vereador. Como é que projeta a eleição de vereador aí? São 392 nomes. Você já fez a sua lista dos 25 prováveis vencedores? Tá rolando bolão aí. Tá rolando, não tá? Outra pessoa uma pessoa amiga nossa, não vou dizer quem é, entrou no bolão e me pediu, eu fiz uma lista de 25. 25 para acertar para vereador tem que ser com a margem de erro. Rapaz, não precisa não. Não dá. Não, a margem de erro de uns 15 dá para falar. Dá para acertar, tem assim uma coisa muito clara, né? A gente consegue, quem está acompanhando o processo assim profissional como a gente, porque tem a coisa da paixão, aí complica tudo, aí 392 tem chance de cair, tem que ser assim, acho que é por aí. Agora, na análise técnica realmente, na análise de dados, você traz aí um número bem mais baixo e fica aquela coisa, né? A possibilidade daquele partido menor, será que ele consegue fazer? Havia expectativa lá no começo da campanha de determinados partidos voltarem a figurar aí o cenário político de Campos. Agora, depois da campanha andada, de repente, esses partidos já não conseguiram um desempenho tão bom assim. E aí, imediatamente, para o executivo, claro, evidente, mas reflete no legislativo, no coeficiente, né, eleitoral. Sem coeficiente eleitoral, já aconteceu isso em Campos, e em todas as eleições tem muito isso, o vereador tem muito voto, mais voto até do que aqueles que, muitas das vezes, porventura, foram eleitos, né, em outros partidos e conseguiram, com menos votos, chegar à Câmara. Vamos analisar, vamos entender um pouco mais isso, agora aqui no Folha no Ar. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e já comece a usar agora mesmo aí para saber resultado de exame e muito mais. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você, e o apoio de Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal Folha 1, é destaque: falta de aviso não foi. Pesquisa fantasiosa barrada na justiça. Folha advertiu sobre pesquisa artificial. Para juiz, abre aspas, a pesquisa é manifestamente fantasiosa. Fecha aspas, com resultado antes da coleta. O resultado saiu. O William tá rindo. O resultado do Fla-Flu saiu um dia antes do jogo acontecer. Aí fica complicado. A gente sabe como é que vai ser. Não é pro título. Tipo, o título do Fluminense perde, mas não é o título do Flamengo vai ganhar. É aquela coisa, né? Mas não precisa ser sensitivo, né? Em base em dados. Pode ser, né? Ah, meu pai. Saúde de Campos confirma caso de meningite e realiza profilaxia em creche. Foi aqui em Beira do Taí, gente. Esse caso aconteceu, uma criancinha, uma vítima é uma aluna de 1 ano e 8 meses, né? E a secretaria está fazendo aí todo o procedimento agora. Morre o campista Denilson, 7º jogador com mais partidas pelo Fluminense. Vira-lata morre ao ser atacado por pitbulls em Campos. Trabalhador morre após acidente grave envolvendo o caminhão em São Francisco. Só rapidamente aqui, teve um acidente também próximo a Casimiro de Abreu. Hoje os amigos que estão ouvindo a rádio passam as informações. A princípio seriam 3 caminhões, acidente bem feio. A gente quer acompanhar isso aí de perto, mais detalhes aqui até o fim do programa. Incêndio é registrado em fábrica de picolé no centro de Campos. Campos vai celebrar o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. A missa será realizada pelo bispo Dom Roberto Francisco às 12 horas no dia 7. Carreta e caminhão tombam após colisão na BR-101. Campos receberá recursos para reduzir fila de espera. E para fechar,
Vasco perde para o Atlético. Lembrei do convidado agora, que ele quer mudar a data da Copa do Brasil. Na semifinal da Copa do Brasil, os gols da vitória foram de Guilherme, Arana e Paulinho, no primeiro tempo após Vasco abrir o placar. Tá aqui. Vizinho chato que se chama pra festa. Pra festa da criança, mas não chama pro batizado, né? E nem pra ser padrinho. Ô, meu pai. E o comentário aqui da internet é muito bom. O Hospital Álvaro Alvim reativa seu terceiro setor de UTI. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br, 7 horas 25 minutos. Meu caro William Passos, geógrafo com especialização, com doutorado e especialização em estatística, traz aqui para a gente, pelo IBGE, traz para a gente aqui hoje a sua análise, a sua presença, para a gente entrar nessa reta final de campanha. Hoje, é só explicar também o seguinte, hoje é o último dia para a propaganda eleitoral no rádio e TV, mas para as campanhas podem fazer as suas reuniões, as bandeiras, que milagrosamente se multiplicaram assim de forma fantástica e não fantasiosa esse ano. Acho que eu nunca vi tanta bandeira. E a campanha vai até a sexta-feira, então as reuniões, comício, quem quiser fazer essa coisa pode ir até sexta, já no sábado e no domingo a eleição. Meu caro William Passos, bom dia, mais uma vez obrigado pela sua presença, sempre bom poder contar com você também nessa caminhada, mais uma vez, das eleições. Bom dia quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Agradecer mais uma vez a prestígio que o Grupo Folha vem me dando nessa campanha e estou à disposição para poder contribuir. A última é a minha primeira eleição aqui na região municipal. Na última eleição eu estava pegando o impresso da Folha, deixando em cima da minha mesa e lendo com calma cobertura. Isso 2020. No lado, no lado de leitor da Folha, E aí eu vi a entrevista com a professora Natália, que é aquela entrevista longa, aí entrevista com o doutor Bruno, com os outros candidatos, Isso. Eu estava lendo, não estava é muito material, e eu não estava conseguindo acompanhar exatamente o fluxo. E aí eu lembro que eu separava as folhas, em cima da minha mesa e ia lendo com calma. Agora eu estou nesse outro lado aqui. Você queria continuar lendo, né? Não, eu acho assim, chamava muito a minha atenção ter um jornal de interior fazendo uma cobertura com tanta qualidade, As entrevistas tinham muita qualidade, isso era uma coisa que me chamava muito a minha atenção. Então eu gostava de desfrutar disso, com calma. Eu gostava de ler com calma. Então eu separava lá as páginas de jornal para, quando eu tivesse um tempo, eu ler com calma, com café na minha frente, E agora eu estou desse outro lado aqui. Muito legal, é muito legal. Tem aquela parte que a gente tem que falar da gente, eu não gosto, particularmente não gosto, apesar da vaidade, aquela coisa, mas é bem interessante e você lembrar disso de 2020. Rapaz, se a autoestima não tá boa, esquece. Mas assim, agora é sério. Aí a inveja vem querer atrapalhar, entendeu? Mas aqui, é o que eu ia dizer, não é só beleza aqui nessa bancada, não. Faz igual a Ives, que me desculpe as feias, minha beleza é fundamental, bebi no ombro. Então assim, mas é muito, a gente brinca e graças a Deus que a gente tem essa possibilidade de estar aqui assim nesse momento para poder registrar também isso que você falou. Como você viu essa qualidade, muita gente conseguiu ver também. Tem aqueles que só veem o que é da esquerda, o que é direita. Quando você traz aqui alguém da direita, o pessoal da esquerda reclama. Essa coisa de polarização que virou o país. Mas eu acho legal a gente... E mostra pra gente que é o caminho que a gente está seguindo, é o caminho certo. Vamos lá. E bom também que você falou que tinha muito conteúdo, muito material. Bom para quem faz é tranquilo. Acho que o jornalismo, até está saindo um pouquinho do protocolo, eu acho que o jornalismo ensina muito a gente, porque o jornalismo é
é uma atividade, né, que tem muito essa coisa de querer ouvir, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E a gente, infelizmente, vive numa sociedade que ouve pouco, né? E eu acho isso é uma coisa que chama muito a atenção, né? Essa coisa do buscar ouvir, né? Então, eu acho que o jornalismo ensina muito a gente, ensina muito ao jornalista, ensina muito ao colaborador. Tinha muito conteúdo, muito material. Perdão. Tranquilo. Não, só para fechar. Ouve pouco, lê pouco e não pesquisa nada. Pessoa, hoje em dia, gente, está muito fácil criar. Aquela Sandra Nemberg, se não me falha aqui, essa semana estava desesperada na televisão, no canal dela, pedindo, pelo amor de Deus, porque criaram a inteligência artificial, recriou ela e falando um monte de coisa que ela não falou. Isso vai dar muito trabalho para o brasileiro que acredita nos grupos de pesquisa, nos grupos de WhatsApp e não pesquisa nada. É um problema sério. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Edmundo Siqueira, que é um profundo pesquisador, principalmente da história, né, e do mercado municipal. Vai ficar só me zoando? Não vai, né? Vai levar um pastel com cana. Um pastelzinho com cana no mercado aí. Olha lá. Odete. É, isso aí. Bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Ali não tem como frear, não. Tem que... sem freio quando passa ali. Você já comeu o pastel de ovo que ela faz ali? Não. Você viu que... Impressionante. Não, ela estala o ovo na hora, coloca dentro da massa e coloca para fritar junto com a mãe. Impressionante. Fica espetacular. Imagina que eu disse sem a feira na frente. Edmundo, bom dia. Isso é jabá, gente. Mas, pelo amor de Deus. Mas é barato. É bom, é barato. É isso. Não, e muito gostoso. Bom dia, Edmundo, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, Luiz, bom dia, William. Bom dia quem nos ouve, quem nos acompanha. Ontem eu estava conversando com o Nogueira um pouco sobre psicanálise, para ele entender um pouco essa autoestima elevada. Isso acontece, mas a gente tem que ajudar os amigos quando ele passa eu sou acostumado com crítica, não tem problema não. Achei engraçado que ele ontem falou, não, mas não é como me acho, todo mundo acha que tá certo. Não sou eu nem me acho bonito, eu falei isso para ele. Tá certo. Mas enfim, eu acho que o jornalismo como campo generalista, né, por excelência, precisa ouvir, como o William falou. E se a gente vai tratar um tema de pesquisa, tem que ouvir um estatístico. Se a gente vai tratar de um tema de sushi, tem que ouvir um sushi man, qualquer coisa assim, um especialista na área. E é por isso que eu acho que o bom jornalismo preza para ouvir e ouvir quem é capacitado e estudou profundamente a área, né, como o William. Então o bom jornalismo se faz assim. Também corroboro a fala do William nesse sentido de parabenizar o grupo e o orgulho de dar aqui também. Muito bom. O exemplo que a gente deu aqui da Big Data, por exemplo, né, é interessante a gente trazer isso aqui logo, porque a Luiz vai trazer o bom dia de Luiz agora, mas assim, você fala em jornalismo de qualidade e rádio de qualidade, hoje em dia você tem que ter muito cuidado, porque você vai acabar se envolvendo nessas coisas fantasiosas e aí embola a sua rádio também, embola o seu jornal, embola a sua televisão, embola a sua empresa, vai tudo junto no mesmo pacote, ou seja, fica tudo, como diz o ditado, farinha do mesmo saco. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção, e o Grupo Folha mantém esse zelo por essa qualidade, por essa atenção aos detalhes. Olha o que a Luiz trouxe hoje, esse comparativo. O Instituto Real Time Big Data é um instituto que está fazendo as pesquisas de São Paulo, a cidade mais importante do país, a maior cidade, todos são importantes, mas a maior cidade do país, da América do Sul. Então a gente tem assim um parâmetro muito bom para poder trazer aqui esses números, para que você entenda de fato que os números que estão sendo apresentados aqui, e pelo Aloysio principalmente, que é o especialista no tema, no assunto de pesquisa, são dados reais, verídicos e que são de uma empresa confiável, que não se presta a criar números onde não existem. Meu caro Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom contar com você nessa bancada sempre. Bom dia, Carlos Nogueira, Beto na técnica, bom dia, William.
Obrigado pela presença. Vou poder conversar um pouco nesses próximos blocos sobre o nosso mercado municipal, que é pesquisa. Por falar em mercado municipal, bom dia, Edmundo. E porque a questão da beleza, como é que foi a conversa que você teve com... Não, porque o Nogueira fez o favor de ontem, no final da tarde, mandar uma foto dele na época do jogador de futebol. Um cabelo muito bonito, estilo Chitãozinho Chororó. Muito bacana, aqueles mullets. Né? Enfim, uma coisa muito aí bacana. Eu procuro também, né? Eu tava quietinho. Eu tentei mostrar a ele que não é isso que ele tá achando, entendeu? É a mesma coisa eu chegar no espelho e falar assim, pô, eu tô sarado pra caramba. Não tô. Então eu não posso fazer isso. Quando isso passa desse limite, a gente precisa... Olha, pode ser patológico. Eu só vou não, eu vou avisar, porque assim, você sabe que essa coisa de rádio e jornal tem a rejeição também. Então, cuidado como você se posiciona aí. Mas assim, você tem alguém realista e alguém que... Tá muito agressivo com a voz esganiçada, né? Entendeu? Você precisa ser realista. Assim. Vai devagar, senão depois você cria uma rejeição grande. Que não vai ter margem de erro que resolva. Simone vai ficar triste com você, irmão. Ó, já começou. Mas o amor influencia bastante na percepção. O nome da sua mãe, como é que é? Dona Eleni. Dona Eleni. Eu acho que o amor e a paixão... Só aí você já criou duas rejeições. Acho que o amor e a paixão influenciam muito na análise, inclusive de pesquisa, inclusive. Se você fizer isso com amor e paixão, você não vai ter voto. Mas, se dizer pra você, eu sei que você tem quantos anos? 53. Ainda. 53 anos nessa ilusão, mas eu sinto quebrar hoje ao vivo aqui. Mas quando a Dona Eleni falava, bonito, Cláudio, muito bonito. Não era beleza. Não era beleza que ela estava falando, não, era outra coisa. Era boa lambança que tinha feito. Mas vamos começar a abrir trabalhos. Vou começar pela cidade, uma cidade da América do Sul, né, que é São Paulo. A gente, a mais recente, ontem, é a Big Data, né? Como o Nogueira lembrou, é sempre bom a gente ressaltar, fez 2 pesquisas em campus, né? Tem um nome nacional e também trouxe ontem uma pesquisa a São Paulo, porque as pesquisas, seja Quest, seja Datafolha, seja Real Time, em São Paulo está muito apertado, né? Você tem 3 candidatos com possibilidade, é uma certeza do segundo turno, e você tem 3 candidatos que podem aceder ao segundo turno, que são, na ordem da Big Data ontem, Guilherme Boulos, com 26% de intenção não estimulada. Quando você apresenta o nome dos candidatos, que é que vale, estão perto da urna. Ricardo Nunes, 25%, Pablo Marçal, 25%, Tabata, 11%, Datena, 3%, Maria Helena, do Novo, 3%, Altino Prazeres, 0%, Bebeto Haddad, 0%, João Pimenta, 0%, Ricardo Senese, 0%, Nuli Branco, 4%, não sabe, não opinou, não sabe, não respondeu, 3%. Aí é a simulação do segundo turno, né, entre os 3 principais candidatos. Ricardo Nunes, num possível segundo turno contra Boulos, venceria por 48 e 35%. Prefeito de São Paulo também venceria a reeleição contra Pablo Marçal por 44 e 34%. E Guilherme Boulos venceria na simulação contra Pablo Marçal por 40 e 39%, que dá um empate técnico muito, muito justinho e 1 ponto de diferença. Como é que você vê esses números, Willi? Bom dia. Eu vejo, primeiro, a certeza do segundo turno, né? Que será entre 2 desses 3 candidatos com empate triplo. Não é muito comum a gente ter cenários com empate triplo, é uma exceção, e a gente está observando essa exceção em São Paulo. A gente tem a certeza que vai ter segundo turno, a Tabata não vai estar e o Datena não vão estar nesse segundo turno, a gente não sabe exatamente quem vai para o segundo turno, e as pesquisas projetam que o melhor cenário, o mais favorável, no caso do Boulos, seria ele enfrentar o Marçal, né? E não existindo, não havendo esse cenário entre Boulos e Marçal, existe uma tendência de favorecimento do Nunes, que é o atual prefeito, tem o apoio, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e é uma eleição que traz essa novidade, né, do racha nesse campo do bolsonarismo, com o fortalecimento do Marçal,
que rivalizou disputa de eleitor dentro desse campo. Então essa é a grande novidade. E a radicalização do Marçal, né, é o que favorece, né, o Boulos, né, pelo menos com base nas projeções das pesquisas. Então, o Marçal ele tem um teto baixo e um piso alto, então isso ajuda a explicar ao que até aqui as pesquisas projetaram um desfavorecimento dele, né, num eventual segundo turno, tanto com Boulos quanto com Nunes. E a gente observa que no caso de um eventual cenário entre Boulos e Nunes e Boulos, né, que até aqui eram que as pesquisas estavam projetando, pelo menos até alguns dias atrás, um favorecimento maior, uma dificuldade maior do Boulos em tentar vencer a eleição, um favorecimento maior no sentido do Nunes. Então, com base naquilo que está sendo projetado, é o que eu consigo ver. A gente, infelizmente, dentro da margem de erro, em empate técnico, com esse aperto todo, a gente não consegue, né, de maneira minimamente assertiva, confiável, fazer nenhum tipo de projeção. Infelizmente, a gente tem que esperar as urnas abrirem no domingo para ver, né, como será o segundo turno em São Paulo, que a gente a única certeza que a gente tem, né, de que vai ter o segundo turno e de que esse segundo turno será entre um desses três candidatos em empate técnico. William, entre dois desses três candidatos. Dois desses três candidatos, isso. Houve dois manifestos de apoio, um pro Boulos e um para Tabata. Não sei se você chegou a ver. Grupos intelectuais, o Armínio Fraga, um dos apoiadores da Tabata e tal, nesse intuito de levar a Tabata ao segundo turno. Como você disse aí, é muito improvável que ela vá. Mas tem essa discussão do voto útil, né? Que aí a Tabata encara isso como a projeção de segundo turno. Ela ganharia de todos, segundo a própria, né? O Boulos não ganharia do Nunes, o Marçal não ganharia do Nunes, né? E pela rejeição, calculando esse tipo de análise, ela teria essa chance. E é o que o manifesto também fala, né, de tentar levar a Tabata para o segundo turno e ela ser a vitoriosa. Tabata é meio PSDB, né? Você olha, ela é meio Fernando Henrique, assim, ela tem aquele perfil do instinto PSDB, muito parecido centro-direita, aquela coisa. Acho que ela caminha para esse campo. Centro-esquerda, né? Centro-esquerda, caminhando para centro-direita, aquela coisa de centro ali do PSDB, que foi para a direita em um certo tempo do seu o instinto PSDB, né? Infelizmente, é um país... Aí com Alckmin, essa, né? É um partido que faz falta, porque eu acho que uma direita democrática, né, que a gente chama, faz falta ao país. Então a Tabata, talvez, muito nova, né, talvez seja esse nome que esse campo da centro-esquerda, centro-direita, esteja apostando. Então, como você avalia essa coisa do voto útil? Você acha que isso influencia realmente? Você acha que isso vai levar o eleitor a ter uma decisão diferente em São Paulo? Por exemplo, a rejeição do Boulos é alta, né? Assim como a rejeição do Marçal. Salvo engano, o Marçal é maior. Mas são dois atores que têm muita possibilidade de voto, mas também tem rejeição. Então, assim, é possível mudar esse cenário com o incentivo do voto útil? Eu não acredito na possibilidade de voto útil em São Paulo, porque para você ter o voto útil, você precisa ter uma certeza. E no caso de São Paulo, você não tem certeza, né? Voto útil né? Normalmente é algum cenário em que você tem dois... porque a ideia é tirar os dois de direita do cenário. Pelo menos tem um de esquerda e um de direita. Não ter o cenário Marçal e Nunes, entendeu? Essa é a projeção que fazem, né? Mas existe essa lógica, existe essa lógica do voto útil. Eu acho que o voto útil não pode ser aplicado ao cenário de São Paulo, porque ele só é aplicável num cenário onde você tem certeza, né, de que você vai votar num candidato, num concorrente mais forte, por exclusão, né, ou para não fortalecer o provável primeiro colocado, né? Traduzindo português, né, você pega a literatura acadêmica de ciência política, você vota no azarão, né? Seria isso. E você não tem isso não dá para saber quem vai ao segundo turno. Não dá para saber. E o problema do voto útil é que, ao aplicar o voto útil, você pode enfraquecer o seu candidato de origem, né, e piorar as coisas.
Então o voto útil ele é aplicável do ponto de vista da visão estatística, né, quando você tem alguma certeza. Você não tem certeza nesse empate triplo. Não consegue saber quem vai ao segundo turno. Para tomar uma decisão fica difícil. O voto útil é uma tomada de decisão, né? Outra coisa também, o Marçal tem tentado, pelo menos o que diz o bastidor, fazer uma ofensiva digital agora. As pesquisas talvez tenham aprendido a pegar esse número das redes sociais e tal. Tem pesquisa que faz, né, a análise digital, de forma digital, né, captura esses dados de forma digital. E a ideia é de que o Nunes, saindo da TV e do rádio, né, arrefeça, diminua os seus votos, e o Marçal entra com muita ferocidade, né, digamos assim, no estilo dele, no campo digital. Você acha que isso altera o resultado, altera a configuração, ou não tem esse condão em 2 dias de fazer isso? 2, 3 dias. Você acha que tem poder para isso, o digital? Eu acho que tem muitas variáveis. O cenário de São Paulo é muito complexo, tem muitas variáveis envolvidas e a gente está na quinta-feira. Daqui até domingo, muita coisa pode acontecer diante, né, do cenário que está sendo colocado e do tipo de informação que chega ao eleitor. Então, muitas decisões de voto daqui até a urna podem ser alteradas e a gente pode ter no resultado eleitoral, né, um cenário um pouco diferente daquilo que é projetado nas pesquisas, mas que não nos causará surpresa. Porque tem muitas variáveis, tem comparecimento, tem abstenção, tem o eleitor que acredita no voto útil e que vai alterar o voto dele, tem o engajamento, tem o eleitor que vai votar, tem a mensagem que chega no WhatsApp. Então tem é um cenário muito sensível para a gente fazer qualquer tipo de afirmação mais conclusiva, né? Tá ali na zona cinzenta da margem de erro. É sempre muito difícil fazer afirmações quando chega nessa situação. Tanto em São Paulo como em qualquer outra eleição que você tenha. Por exemplo, num cenário duplo, né, 2 candidatos que estejam dentro dessa zona cinzenta. Realmente, 3 candidatos empatados em primeiro lugar, pela memória, assim, logicamente eu devo ter visto, mas pela memória, assim, não tô puxando. Minha memória está um pouco afetada pela ressaca que eu tô, mas não tô lembrando. Não tô lembrando realmente. Assim, é uma exceção estatística. Normalmente é um cenário bipolar, né? São cenários bipolares, na verdade. Ou terceiro, quarto e quinto, né? E ali um espaçamento na margem de erro, né? Você não tem isso agora. Agora, assim, na margem de erro, realmente, quem falar entre quem dos dois vai entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes e Marçal, falar que tem certeza está mentindo. Em relação ao primeiro turno. Em relação ao segundo, não. Em relação ao segundo turno, há certeza fora da margem de erro. Que Ricardo Nunes vence os dois, tanto Boulos à esquerda quanto Marçal à direita, porque atrai o voto de centro. Né? O voto de centro que definiu a eleição a favor de Bolsonaro em 2018 e definiu a eleição a favor de Lula em 22. E, assim, logicamente, eu tenho culpa de pouco São Paulo, porque tem envolvido muito interesse. Eu estou muito focado aqui em Campos e região. Eu falo, se eu vou entrar em São Paulo, me conheço, eu vou ficar... E São Paulo tem informação todo dia, eu vou ficar... Vai me tirar foco. Então, São Paulo, estou vendo como você vê a Folha da Manhã 2020. Estou vendo assim, como mero leitor. Mas eu não vi esse falar da campanha, mas assim, me parece ser, sem grande imaginação de marqueteiro, até porque eu não sou, que podia criar um slogan, que você não quer que Boulos se eleja, você não vota em Marçal. Você não quer que Marçal se eleja, você não vota em Boulos, porque há incerteza no segundo turno entre os dois, incerteza que parece não haver com o Ricardo Nunes. Como é que você vê essa projeção de segundo turno para além da margem de erro? A gente tem um cenário que a gente não tem certeza. Então, assim, fazer afirmações é sempre muito, muito complicado. O que eu posso arriscar William, eu acredito numa probabilidade maior da gente ter um segundo turno entre Nunes e Boulos. Mas, como eu disse, né, daqui até domingo,
né, muita coisa pode acontecer. Como é um cenário muito sensível, né, detalhes farão a diferença, né, e esses detalhes, e na verdade o cenário entre Boulos e Nunes era o cenário mais provável até alguns dias atrás, né, a gente veio ali, quando a gente olha, né, faz essa série histórica, a gente vê um crescimento do Marçal, e, né, deu uma estabilizada ali no Boulos e no Nunes, o Marçal cresceu, e aí gerou esse empate triplo na reta final, para poder dificultar a vida da gente. Acho que você chegou a ver empate triplo com o Datena antes do Marçal, aí depois... Né? Acho que fatos isolados ali pode mudar, igual a Zambelli com aquela arma na rua, foi no dia da eleição, acho. Esse tipo de coisa sensível. Alguém soltar alguma coisa no sábado, né? Aí já vai ser por aí, Roberto Jefferson. Acho que é o tipo de coisa que vai mudar São Paulo, vai definir São Paulo. Aparece uma foto do Marçal com PCC no sábado. Assim, aí não dá tempo de reverter, uma coisa assim. Também acredito nisso. Mas isso não sendo fake, claro, né? Deixa eu só... Mesmo sendo, mesmo sendo... qualquer coisa muda. São 7h50. Vamos passar para a ex-capital da República, que está mais perto da gente. Está mais perto da gente fisicamente, está mais perto da gente porque o exemplo do Rio é muito mais próximo de Campos do que de São Paulo. Você tem no Rio um prefeito bem avaliado, que está liderando bem por fora da margem de erro as pesquisas, todas as pesquisas, com perspectiva de eleição no primeiro turno, que é Eduardo Paes. E você tem um delegado em segundo lugar, representando a direita mais orgânica, a extrema-direita mais orgânica, que é o Ramagem. Um discurso de segurança forte. Mas eles perfazem muito bem o caso do Vladimir, numa analogia com o Eduardo Paes, e Ramagem, o delegado Alexandre Ramagem com a delegada Madeleine Deichmann. E tem em terceiro lugar o cara da esquerda orgânica, Tarcísio Mota, que está com... mas uma posição um pouco melhor do que o nosso candidato da esquerda orgânica, que é o Jefferson, que está um pouco menos. Mas, enfim, da Eduardo Paes, a Big Data de ontem, a mesma que fez as pesquisas, como o Nogueira bem ressaltou, em Campos, de agosto e setembro. No meu modeste entender, a gente vai falar esse terceiro bloco. Para mim, o Norte é a minha referência, pela qual vou me guiar. Né? Deu Eduardo Paes no Rio, eu falo me guiar em Campos. Eduardo Paes no Rio, com 55%, Ramagem 23%, Tarcísio Mota 7%. Rodrigo Amorim, o agressor lá do Leonel da Esquerda, que quebrou a placa de Marielle, 2%. Carol Esponza, 2%. Marcelo Queiroz, 1%. Ciro Garcia, 0%. Henrique Simonardi, 0%. Juliette Pantoja, 0%. Brancos Nulos, nenhum, 6%. Não sabe, não respondeu, 4%. Como é que você vê essa pesquisa e que analogia você acha que é possível fazer da capital carioca e fluminense com Campos? É uma pesquisa mais previsível, uma pesquisa de um cenário muito mais frequente, né? Uma eleição de reeleição, prefeito bem avaliado. O Eduardo Paes mesmo enfatiza na campanha dele que ele, na avaliação que ele faz, o terceiro mandato dele foi um mandato melhor. É uma eleição em que o eleitor ele enxerga muito a comparação do governo com Crivella, né? É o Rafael Diniz de lá. Que é o Rafael Diniz de lá, e vê que o Paes, que é o Vladimir daqui, levantou muito a cidade, né? O Paes ele tem uma outra lógica política, né? Que é aquela lógica do entregar, do fazer, né? É um prefeito que tem muitas marcas na cidade, assim, reforma da parte central, né? Antes do Paes, quem conhece o Rio, aquela zona portuária toda, né? Foi toda repaginada pelo Eduardo Paes. Ele trouxe algumas inovações inspiradas em países europeus, como, por exemplo, o VLT. Foi um período de preparação do Rio para grandes eventos. Ele trouxe um modelo de escola em tempo integral que não existia similar no Brasil, inclusive que entra em comunidades, né? Então, tem uma marca de
né, de bom governo, né? O Paes ele é avaliado como bom governo. E tanto que a campanha de oposição ao Paes, ele tenta explorar aspectos pontuais, né? Fragilidades pontuais, né? Fila das consultas eletivas, que é um problema ainda, que talvez seja o transporte, né, do Rio, né? Então ele tenta explorar aspectos pontuais, porque do ponto de vista geral é difícil contestar, né, a diferença, né? Posso colocar mais um elemento semelhante com Campos? Os dígitos, 2 dígitos e 1 dígito. Se você colocar aqui também, só tem 2 candidatos com 2 dígitos, assim como o Rio. Só 2 candidatos com 2 dígitos, que dificulta para que eles, e 2 dígitos bem discrepantes um do outro, que é Eduardo Paes 55, Alexandre Ramagem 23. Aí o terceiro, que a gente faz aquela conta aqui com 2020, para levar para o segundo turno, você precisa de ter mais alguém com 2 dígitos, ou então um somatório de pelo menos 2, 3 para fazer esses 50%. Não dá também essa possibilidade. Acho que outra analogia a gente pode fazer é que, além de tudo isso, o Eduardo Paes, assim como o Vladimir, ele é de composição, né? Ele absorveu ali no grupo político dele o apoio do PSB, bem carioca, do PT, né? E a diferença que a gente pode, nessa analogia, fazer é que, no caso do Rio, o Ramagem ele já é um bolsonarista mais orgânico. O caso do Bolsonaro tem uma influência, existe uma expectativa, né, de uma boa votação. Então, assim como o Campos, talvez o bolsonarismo seja o Bacelar daqui, tentar marcar a sua posição, porque é o berço do bolsonarismo que tem que fazer o Ramagem bem colocado, assim como o Bacelar pretende fazer com a Madeleine, né? Só que lá é mais explícito, mais orgânico. Lá é mais orgânico. Apesar de mais apertado nos 55% do Eduardo, mas tem a distância e os 2 dígitos que eu falei de só um candidato. No segundo turno é longe de acontecer, dá para fazer essa previsão? Na comparação com Campos, existe uma certeza maior, no caso de Campos, de que a eleição vai ser encerrada em primeiro turno. No caso do Rio, a gente tem uma certeza menor, né? Mas uma possibilidade, uma probabilidade muito grande do Eduardo Paes fechar a fatura em primeiro turno. No caso do Rio, uma incerteza maior, né? Isso, incerteza maior. Porque na margem de erro ele cai o quê? Para 51? É porque o Vladimir está na casa dos 60 e Paes está na casa dos 50. Sim, o que eu estou falando, na margem de erro pode cair para 51. Na Big Data, né? A gente chegou a ter uma água assim, na Prefab dando uma 49 para ele, mas nada muito distante, não. A Prefab do Vladimir na casa dos 70, né? E há também, no caso da campanha do Eduardo Paes, isso é visível, um esforço para empurrar a campanha para o primeiro turno, né? A gente teve aí esses dias um vídeo do Freixo, inclusive, pedindo voto no Eduardo Paes para ele vencer em primeiro turno. E virou uma reação do Tarcísio contra o voto útil. São Paulo. No Rio, o Tarcísio está se batendo muito. Depois dessa posição do Freixo. Ex-PSOL? Ex-PSOL, o Tarcísio inclusive foi contundente em relação ao Freixo por isso, né? Porque, logicamente, se o voto útil for feito, ele tem 7% como terceiro, ele tende a ser o que perde mais. E é bom lembrar que Freixo tem a composição com o PT nacional, com o governo Lula, né? E Lula apoia Eduardo. Lula apoia Eduardo na perspectiva de que Tarcísio não tem a chance real. Logicamente, se Tarcísio pular para segundo e puder fazer segundo turno, aí talvez seja, outra a perspectiva. Agora, vamos passar para a região. Vamos embora. A gente precisa fazer uma pausa aqui. Só para quem está nos acompanhando, se me permite, a lei eleitoral, com relação a vencer no primeiro turno, são 103 municípios no país que tem segundo turno. Possibilidade. Que tem possibilidade de segundo turno. E para ganhar no primeiro turno, o candidato precisa ter 50% dos votos totais, claro, válidos, né? Mais um voto. Mínimo, né? Mínimo. Eu só queria fazer um acréscimo, Cláudio. Para ter segundo turno, tem que ter pelo menos 200 mil eleitores habilitados a votar. Por que eu estou fazendo essa ponderação? Porque às vezes, não na Folha,
mas você pega em outros jornais, existe uma confusão e diz que são habitantes. Não são habitantes, não, eleitores. São eleitores. Você pode ter 600 mil habitantes e 100 mil eleitores no município, né? E nele não vai ter segundo turno. Mas em outros jornais 51 pontos vira 51%, mais o que? Pesquisa que não foi feita ainda, é noticiada com o segundo turno, com 1 ponto, não 1%, na margem de erro que você puxa fora do que você registrou no TSE e, pô, é complicado, né? E uma decisão do juízo da 75ª ZE, correto, segundo a resolução do TSE, que a campanha de Vladimir divulgou pesquisa sem divulgar os dados necessários, que são número de eleitores, período, contratante, nível de confiança. Ele não registrou, aí o juízo falou, então tira do ar a propaganda. É noticiado que o erro da divulgação de uma candidatura é erro na pesquisa. Então, é doloso, né? Sinceramente, cara, eu até tô de ressaca, falta de vergonha na cara mesmo, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Tudo tem limite, né? Tem. Para que tá feio, cara. Tem dignidade até na derrota. Precisamos ter dignidade até para perder. Isso é muito sério. Bom, vamos continuar falando de números, de pesquisas, daqui a pouco com os números para os candidatos a prefeito da região. E aquela regra, aquela tese, aquela coisa de que prefeito bem avaliado no seu governo tem grande chance de reeleição, ou seja, tem boa intenção de voto nas pesquisas. São 8h01, você continue ligado aí na Folha FM, na cobertura das eleições 2024, aqui hoje com a gente, com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Edmundo Siqueira, conversando com o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE. O intervalo está pronto aqui para a gente já tocar, só chamar a sua atenção que nessa abertura aqui de intervalo tem uma dica muito bacana da Nauta XP Investimento. Confira aí, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem.